Miles Dewey Davis III nasceu em 26 de maio de 1926 em Alton, Illinois, mas cresceu em East St. Louis, em uma próspera família afro-americana. Seu pai era um cirurgião dentista bem-sucedido, e sua mãe era professora de música e violinista. Essa criação de classe média deu a Miles vantagens que muitos músicos negros de sua geração não tinham, embora sua relação com a mãe fosse frequentemente tensa. Ela queria que ele aprendesse violino como ela, mas Miles se inclinou para o trompete, que seu pai apoiou comprando-lhe seu primeiro instrumento quando ele tinha 13 anos. Davis demonstrou talento natural desde cedo, e em seus anos adolescentes já estava tocando profissionalmente em bandas locais. Seu pai incentivou suas ambições musicais e estava disposto a financiar sua educação. Em 1944, quando Miles tinha apenas 18 anos, ele se mudou para Nova York, supostamente para frequentar a Juilliard School of Music, mas sua verdadeira motivação era encontrar e tocar com Charlie Parker e Dizzy Gillespie, os pioneiros do bebop. Ele abandonou a Juilliard após menos de um ano, achando o currículo clássico irrelevante para o jazz que queria perseguir. Sua vida pessoal nesses anos iniciais foi complicada por seu relacionamento com Irene Berth, uma mulher que ele conhecera em East St. Louis. Eles tiveram 3 filhos juntos, embora nunca tenham se casado, e o relacionamento fosse tumultuado. Miles estava frequentemente ausente, consumido por sua música, e cada vez mais por seu vício em heroína, que o dominou durante grande parte do final dos anos 1940 e início dos 1950. Esse vício lhe custou trabalho, prejudicou seu toque e tensionou todos os seus relacionamentos pessoais. Seu pai eventualmente o ajudou a quebrar o hábito em 1954, levando-o de volta à fazenda da família em Illinois, onde Miles passou pela abstinência a frio, uma experiência brutalmente difícil, que ele mais tarde creditou por salvar sua vida. Davis se casou com a dançarina Frances Taylor em 1959, e ela se tornou uma presença importante em sua vida durante alguns de seus anos mais criativamente férteis. Ela apareceu na capa de seu álbum Someday My Prince Will Come, e por muitas contas, forneceu estabilidade durante esse período. No entanto, Miles tinha um lado sombrio que se manifestava em seus relacionamentos íntimos. Ele era, por sua própria admissão, fisicamente abusivo com as mulheres em sua vida, algo que ele reconheceu em sua autobiografia sem remorso adequado. Frances o deixou no final dos anos 1960, incapaz de tolerar a violência e suas infidelidades. Seu tratamento das mulheres foi um dos aspectos mais perturbadores de sua vida pessoal. Miles parecia ver suas parceiras românticas como posses, tornava-se intensamente ciumento e recorria à violência física quando se sentia ameaçado ou irritado. Após Frances, ele teve um relacionamento com a cantora Betty Mabry, com quem se casou em 1968. Ela era muito mais jovem que ele, elegante e independente, e o introduziu à música rock contemporânea, Jimi Hendrix e Sly Stone, influenciando significativamente sua direção musical. Mas esse casamento durou apenas um ano, em parte devido ao seu comportamento controlador e à recusa dela em aceitá-lo. Ao longo de sua vida, Davis lutou contra vários problemas de saúde e se envolveu em comportamentos autodestrutivos. Além de seu vício precoce em heroína, ele bebia muito, usava cocaína e ignorava conselhos médicos. Ele sofreu um grave acidente de carro em 1972 que o deixou com dor crônica, e quebrou as 2 pernas em outro acidente em 1975. Esses incidentes, combinados com seu uso de drogas, levaram a um período no meio ao final dos anos 1970, em que ele essencialmente se retirou da música e da vida pública, ficando em seu brownstone em Manhattan, em um período que ele mais tarde descreveu como sombrio de excesso e isolamento. Miles tinha uma relação complexa com a raça na América. Crescer relativamente privilegiado não o protegeu do racismo.
e ele experimentou e testemunhou discriminação brutal ao longo de sua vida. Um incidente famoso ocorreu em 1959, quando um policial o espancou do lado de fora do Birdland, um clube onde ele estava se apresentando, simplesmente por estar do lado de fora durante um intervalo. O oficial não acreditou que Miles trabalhava lá, e quando Miles não se afastou rápido o suficiente, ele foi agredido e preso. Esse incidente encapsulou a raiva que Miles sentia por ser tratado como menos que humano, independentemente de seu sucesso e talento. Ele carregou essa raiva ao longo de sua vida, e ela influenciou tanto sua arte quanto sua persona pública frequentemente confrontadora. Seu quarto casamento foi com a atriz Cicely Tyson em 1981, e ela desempenhou um papel crucial em tirá-lo de seu isolamento do mundo. Ela o incentivou a voltar à música e o ajudou a lidar com alguns de seus problemas de saúde. No entanto, o casamento deles também acabou se desfazendo, terminando em divórcio em 1988. Seu relacionamento final foi com Joe Gelbart, que esteve com ele até sua morte em 1991 por pneumonia, insuficiência respiratória e derrame, aos 65 anos. Davis teve 4 filhos no total, 3 com Irene Berth e um filho adotivo com Francis Taylor. Mas por maioria das contas, ele não era um pai atencioso. Seu filho Gregory se tornou músico, mas lutou contra o vício em drogas, e Miles parecia incapaz ou indisposto a fornecer o apoio emocional que seus filhos precisavam, talvez porque estava tão consumido por sua arte e seus próprios demônios. Sua filha Cheryl, mais tarde, falou sobre crescer em grande parte sem ele, vendo-o como uma figura distante que era mais lenda do que pai. Apesar dessas falhas pessoais, as pessoas que conheciam Miles frequentemente falavam de outro lado dele. Ele podia ser generoso com jovens músicos, oferecendo-lhes oportunidades e mentoria, mesmo enquanto mantinha sua exterioridade famosa e intimidadora. Ele tinha um senso de humor afiado e amava boxe, que seguiu religiosamente. Ele também era pintor em seus anos finais, criando obras abstratas que levava a sério como arte. Ele se vestia impecavelmente e se importava profundamente com sua aparência e imagem, entendendo-se não apenas como músico, mas como um artista completo e figura cultural. Miles Davis permanece como um paradoxo, um artista revolucionário cujo gênio era inegável, mas também um homem cuja vida pessoal foi marcada por vício, violência e incapacidade de manter relacionamentos saudáveis com aqueles mais próximos a ele. Sua música mudou o curso do jazz várias vezes ao longo de sua carreira, mas o custo dessa obsessão artística foi carregado pesadamente pelas pessoas que o amavam. Ele nunca reconciliou totalmente essas contradições, e seu legado inclui tanto a beleza sublime de sua arte, quanto a dura realidade de seu tratamento dos outros, particularmente as mulheres em sua vida. Entender Miles Davis significa lidar com ambos os aspectos de quem ele era, nem desculpando o mal que causou, nem diminuindo o poder transformador do que ele criou. Miles Davis se destaca como uma das figuras mais influentes na história do jazz, amplamente reconhecido não apenas por suas excepcionais habilidades no trompete, mas também por sua contribuição inovadora ao gênero ao longo de várias fases de sua carreira. Nascido em 26 de maio de 1926, em Alton, Illinois, a vida e a carreira de Davis refletiram uma interação dinâmica com as correntes culturais e sociais de sua época, revelando não apenas a evolução do jazz, mas também as complexidades de identidade, raça e arte em uma América em rápida mudança. Este ensaio comparará diferentes fases da carreira de Davis, examinando como sua evolução musical espelhava movimentos culturais mais amplos e como ele consistentemente desafiava os limites do jazz enquanto permanecia conectado às suas raízes. A jornada musical de Davis começou no rico tapeçaria cultural de St. Louis, Missouri, onde ele foi exposto a uma variedade de estilos musicais.
Ele foi particularmente influenciado pelo jazz de sua época, absorvendo os sons de Louis Armstrong e Billie Holiday. Seu estudo formal na Juilliard School representou um momento crítico, onde ele foi treinado em música clássica, mas sua verdadeira paixão residia no jazz improvisacional, um reflexo de sua exposição precoce ao renascimento do Harlem e seu ambiente de jazz. Em 1944, Davis se juntou ao grupo de bebop de Charlie Parker, marcando sua primeira incursão significativa na performance de jazz. O final dos anos 1940 testemunhou o surgimento das sessões de Birth of the Cool, um momento seminal na história do jazz. Colaborando com o arranjador Gil Evans, o estilo de cool jazz de Davis enfatizava uma estética descontraída, integrando elementos de música clássica e uma expressão emocional mais contida. Isso contrastava fortemente com os ritmos frenéticos e complexos do bebop, simbolizando as tensões da América pós-guerra. O álbum resultante, Birth of the Cool, exibiu a voz melódica única de Davis, reforçando seu papel como inovador. A dinâmica contida, harmonias intricadas e arranjos exuberantes apresentaram uma nova direção para o jazz, sugerindo que a inovação não dependia unicamente de velocidade ou complexidade. Os anos 1950 marcaram um período em que Davis transitou para o gênero hard bop, que fornecia um som mais rítmico e infundido de blues em comparação com seu trabalho anterior. Álbuns como Blue Haze e Miles Ahead refletiram um engajamento aprofundado com narrativas pessoais e sociais, influenciados pelo movimento pelos direitos civis que começou a tomar forma durante essa era. Enquanto os músicos lidavam com as duras realidades da desigualdade racial durante a era Jim Crow, a música de Davis se tornou mais expressiva e assertiva, incorporando um espírito de resistência e empoderamento. Uma das gravações mais icônicas desse período é o álbum Kind of Blue, lançado em 1959, que permanece como o disco de jazz mais vendido de todos os tempos. O jazz modal presente nesse álbum abriu novas avenidas para a improvisação, permitindo que cada músico tivesse maior liberdade, enquanto mantinha um som coeso. Essa mudança paralelava as expectativas crescentes para os afro-americanos na sociedade americana, à medida que a luta contra o racismo sistêmico ganhava ímpeto. Davis articulou essas lutas através de sua arte, dando voz às aspirações e frustrações de uma geração. Sua famosa citação, "It's not about playing a lot of notes, it's about playing the right notes", encapsulou esse ethos, onde a ressonância emocional frequentemente superava a proficiência técnica. Na década de 1970, Davis entrou em um período frequentemente referido como sua fase elétrica, que pode ser interpretada tanto como uma evolução criativa, quanto como uma resposta a uma paisagem musical em rápida evolução. A introdução de instrumentos elétricos e ritmos de rock, através de álbuns como Bitches Brew, ilustrou uma partida drástica de seus sons acústicos anteriores. Essa mudança não foi meramente uma escolha estilística, mas sim uma adaptação necessária em um tempo em que os gêneros estavam se intersectando cada vez mais, e a juventude estava se inclinando para a música rock. Bitches Brew é um álbum marco que fundiu jazz, rock e funk, liderando um novo subgênero conhecido como Jazz Fusion. A interação caótica de instrumentos elétricos, sons sintetizados e complexidade rítmica espelhava uma mudança cultural mais ampla em direção à experimentação e ao rompimento de limites durante o movimento contracultural. À medida que a América lidava com questões incluindo a Guerra do Vietnã, ambientalismo e normas sociais em mudança, a música de Davis ressoava com a energia inquieta e o espírito revolucionário da era. No entanto, esse período também gerou críticas de puristas, que acreditavam que Davis havia abandonado os princípios fundamentais do jazz. Conversas em torno da autenticidade na arte se tornaram proeminentes, revelando uma luta interna dentro da comunidade de jazz em relação à evolução e à tradição. Em essência,
Davis não estava apenas criando música, ele estava iniciando conversas sobre a própria natureza do jazz e o que ele poderia representar em uma sociedade em evolução. Sua disposição para abraçar a mudança o levou a colaborar com uma gama diversificada de artistas, incluindo nomes como John McLaughlin e Herbie Hancock, enfatizando ainda mais a natureza multifacetada do jazz. O final dos anos 1970 e o início dos 1980 sinalizaram um período de reflexão para Davis. Essa era exibiu seu retorno ao jazz acústico, representado por álbuns como The Man with the Horn e Tutu. Essa transição musical pode ser vista como uma reconciliação de seus estilos anteriores e a evolução testemunhada ao longo de sua carreira. O álbum Tutu, em particular, retratou um Miles mais maduro, refletindo sobre sua arte e o mundo ao seu redor, enquanto colaborava com músicos e tecnologias contemporâneas. Ao longo dessas fases de evolução musical, Davis permaneceu como uma figura provocativa, inspirando novas gerações de músicos enquanto desafiava paradigmas existentes. Sua capacidade de se adaptar e inovar enquanto ainda mantinha uma voz distinta permitiu que ele redefinisse continuamente a paisagem do jazz. Em sua vida, ele foi reconhecido não apenas como músico, mas também como ícone cultural, um status alcançado através de sua arte e sua persona pública, que frequentemente desafiava normas sociais. Suas colaborações com artistas como Quincy Jones e Carlos Santana ilustram ainda mais seu papel como ponte entre vários mundos musicais, permitindo que o jazz evoluísse para novos territórios enquanto ainda honrava suas raízes fundamentais. A vida e a carreira de Miles Davis refletem uma narrativa profunda de evolução cultural e musical. Ao examinar suas abordagens inovadoras através das diferentes fases de seu trabalho, pode-se discernir um fio contínuo de transformação, adaptabilidade e resiliência. A arte de Davis espelha a jornada da música e cultura afro-americana, constantemente evoluindo, questionando e se redefinindo em resposta à paisagem cultural. Sua influência ainda pode ser vista na música contemporânea, com artistas se inspirando em sua fusão ousada de estilos e impulso incansável por inovação. Em conclusão, Miles Davis foi muito mais do que apenas um músico. Ele foi um visionário que transcendeu as restrições de tempo e gênero. Através de sua extraordinária capacidade de se adaptar a gostos musicais e realidades sociais em mudança, ele permanece como um símbolo duradouro de inovação artística e diálogo cultural. Seu trabalho nos desafia a considerar a interseção de arte e sociedade, onde os limites do gênero são continuamente remodelados por mentes criativas dispostas a explorar o desconhecido. O legado de Davis perdura através dos incontáveis artistas que ele inspirou e da natureza em constante evolução do jazz, reafirmando a noção de que a grande arte não é estática, mas sim uma conversa robusta que reflete a experiência humana.